Bem-vindos, pessoal, a mais uma aula do seu mini curso Algo de Ritmo no SETMAT. Sou o professor Josimar e vamos começar a trabalhar agora com um pouco de álgebra linear, certo? O dia de hoje vamos trabalhar sobre sistema de equações e espaços vetoriais, dois temas bem importantes quando trabalhamos em álgebra, certo? Então, a primeira coisa que a gente trabalha, o primeiro objeto que trabalhamos em álgebra são os vetores, certo? O set permite fazer certas operações básicas de vetores. O comando para introduzir os vetores, né? Esse é o comando aqui, o vetor. Aqui podemos colocar nesse eixo aqui o anel onde eu quero que seja considerado os elementos do vetor, certo? E aqui a lista do vetor, beleza? Podemos usar também esse comando aqui para perguntar em qualquer momento onde é considerado o meu vetor, em que anel é considerado, beleza? Por exemplo, vemos esses vetores aqui. Eu defino esse vetor U, né, como sendo o vetor 2, 5, 6, certo? Esse vetor, note que nesse caso eu não coloquei o anel onde eu quero que seja considerado o vetor. Então, como eu falei, vai ser considerado o menor anel que contém esses três elementos. Nesse caso seria o anel dos inteiros, certo? Então, se eu perguntar qual é o tipo de U, onde que ele pertence, são os vetores com anel nos inteiros, beleza? Olha aqui, defino esse vetor V como esse vetor 4, 3 quintos, 8 terços, certo? E eu posso perguntar onde que ele é considerado, né? Com esse buzzer ring, qual que é o anel onde ele é considerado esse vetor, e ele é considerado como elemento em um corpo dos números racionais, beleza? Então esse vetor é considerado sobre Q3, né? Sobre Q3. Esse daqui está sobre Z3, certo? Esse vetor aqui, nesse caso, se eu dou esses elementos aqui, esse vetor W, ele é considerado sobre R3, como um elemento de R3, certo? Dos números reais. Mas eu também posso forçar, se eu quiser, não, por exemplo, esse vetor A, né? 2, 3, 5, certo? Ele é considerado aqui como elemento de Z3. Mas se eu quiser que seja considerado em outro anel, eu posso colocar aqui na frente, certo? Como aparece aqui na ordem. E ele é considerado agora esse vetor A como elemento de Q3, certo? Então, aí eu posso definir os vetores. Com os vetores eu posso fazer as operações básicas que eu já conheço, como somar vetores, fazer o produto escalar de vetores, pessoal, aqui nesse caso seria o produto escalar de vetores, né? Eu posso encontrar a norma de um vetor, né? Por exemplo aqui, desse vetor U eu estou pedindo a norma, seria raiz de 65, né? Que lembrando que seria simplesmente raiz do produto escalar de U com U, certo? Então aqui podemos ver esses dois valores. Posso fazer o produto, né, produto vetorial desses vetores U com V, o produto vetorial de V com U, que é o inverso, um no negativo do outro, certo? E operações básicas que eu conheço, que com isso posso encontrar operações ortogonais e tudo mais, né? Agora sim, começamos com o sistema de equações. O sistema de equações é talvez o primeiro tópico que sempre se estuda em álgebra linear, certo? Porque através das matrizes eu consigo expressar certas quantidades de forma mais organizada, né? Em colunas e em filas, em linhas, certo? Então as matrizes é um tema muito importante em álgebra linear que o SET me permite trabalhar também com elas. Por exemplo, como é que eu defino uma matriz, né? Eu vou definir minha matriz A. Imaginemos que eu quero definir uma matriz de ordem 3 por 3, né? Então eu defino aqui, ó, colchete, abro o colchete e abro um colchete para cada linha. 1, 2, 3 na primeira linha, 3, 2, 1 na segunda e 1, 1, 1 na terceira. Então eu já defini minha matriz A. Tá vendo aqui? Se eu pedir quem que é igual. Essa matriz B que estou colocando, olha aí, eu posso definir desta forma aqui ou desta forma, que vai ser exatamente a mesma coisa. Eu coloco matriz e eu coloco aqui a ordem. Por exemplo, de ordem 3 por 3,
e colocou todos os elementos, né? Eu já não preciso colocar cada um deles em corchete em cada linha, né? Colocou todos juntos, mas eu já especifiquei qual é a ordem da matriz que eu quero. Então o 6 já vai me retornar de fato que essas duas matrizes são iguais. Eu posso também encontrar qualquer elemento que eu quero dentro da minha matriz, né? Só que uma coisa para nunca esquecer é que o set sempre considera, começa na ordem 0, né? Então esse elemento seria o elemento 0, 0. Olha aqui. Então aqui perguntar o elemento 0, 0 da matriz A me dá 1. Esse elemento 0, 2, por exemplo, seria na linha 0, na coluna 2, né? 0, 1, 2, seria aqui. Esse elemento que seria o 3, certo? Então, essa matriz sempre conversa ao contrário, que a gente costuma trabalhar em álgebra, que o elemento A1, 1, né? O 6 começa com A00, tá bom? O 6 permite fazer escalonamento da matriz, que é importante, por exemplo, quando resolvemos um sistema de equações, né? Usando o comando ref, ele escalona a matriz, tá? Faz um escalonamento. Por exemplo, essa matriz que eu tinha lá atrás, eu fiz o escalonamento. Pronto. Eu posso resolver sistema de equações, né? Por exemplo, se eu tenho um sistema da forma ax igual a y, né? Então eu posso definir, olha aqui, minha matriz A, definir essa matriz de ordem 3 por 2, né? Eu quero resolver esse sistema aqui, certo? Então essa matriz A de 3 por 2, 1, 2, 3, 2, 1, 1, certo? Eu defino meu vetor V, que vai ser esse vetor Y aqui, desculpa, 3, 1, 1, né? Então, quando eu uso esse comando, solve array, é para resolver esse sistema aqui, ax igual a y, né? Então, eu coloco x igual a esse cara, e quem que o x me dá a solução, menos 1, 2, que é a solução do meu sistema, certo? Eu posso usar esse comando aqui, ou simplesmente posso fazer esse outro aqui, tá? Os dois me retornam a solução do sistema ax igual a y, tá? E para conferir, posso multiplicar a vezes x, né? Essa solução, e me retorna o vetor y que eu tinha, 3, 1, 1, certo? Mas o que acontece quando eu tenho um sistema incompatível, né? Ou um sistema compatível indeterminado? Então o set também me gera informações a respeito a isso. Se o sistema não tiver solução, o set vai sair um erro, né? Na mensagem de erro, na última linha, aparece que esse sistema de equações não possui soluções, né? Ele vai me gerar como se fosse um erro. Se o sistema fosse compatível indeterminado, ou seja, tivesse infinitas soluções, o set vai me retornar uma única solução. Qual delas? Fazendo as variáveis livres iguais a zero, né? Uma das soluções. Eu resolvi sempre ax mais igual a y, né? Que a gente está acostumado. Mas se a gente quiser resolver esse outro sistema, é simplesmente usar, em vez de right, agora o left, né? Resolver pela esquerda, tá bom? Podemos usar essa matriz aqui para gerar uma matriz identidade de ordem n, né? Igual que a gente trabalhou com os vetores, eu posso especificar sobre qual anel eu quero que seja considerado minha matriz, né? Onde que vão pertencer os coeficientes da minha matriz. Por exemplo, eu defino essa AZ, essa matriz aqui, eu quero essa minha matriz 2, 0, 0, 1. Mas eu quero que seja visto sobre os inteiros. E aqui, olha, aqui a mesma matriz, só que seja visto sobre os racionais. Também é importante sobre qual anel eu estou trabalhando. Por quê? Porque quando eu vou fazer um escalonamento, né, eu devo permitir fazer certas operações. Por exemplo, se eu colocar esse comando aqui, né, que fala escrever a matriz de forma escalonada, que é a mesma que eu usei o ref, né? Se eu ver a matriz só sobre os inteiros, coeficientes inteiros, né, eu não posso fazer mais nada dessa matriz. Eu não posso, por exemplo, multiplicar por meio, né, para aqui fazer igual a 1. Porque não existe multiplicação por meio
dentro desse anel. Né? Mas se eu vejo a matriz como os elementos como dentro dos racionais, aí essa matriz vai ser equivalente à matriz de identidade, né? Que é simplesmente esse 2 multiplicar por meio a primeira linha. Então é também importante levar em consideração, às vezes, onde que estão pertencendo os elementos da matriz. Quando a gente, por exemplo, imaginemos que estamos em uma disciplina de álgebra, queremos mostrar certas coisas, né? Então queremos dar um exemplo para o aluno. Então construir matrizes de forma aleatória é importante. Às vezes a gente não quer digitar elemento por elemento, né? Então o set me permite assim inventar matrizes, né? Construir matrizes de forma aleatória. Aqui estou pedindo, por exemplo, o A, que seja uma matriz de forma aleatória de ordem 4, né? Ou seja, de 4 por 4. Que seus elementos sejam vistos dentro do anel dos inteiros e no máximo que ele percorra até o 10. Ou seja, os elementos dentro da matriz podem ser zeros, 1, 2 até o 9, certo? Sempre um menos desse daqui. Esse daqui é a cota superior, tá? Então, por exemplo, penso aqui que o A me gera uma matriz de ordem 4 por 4 com essas condições. Tá? Posso pedir, por exemplo, esse comando aqui para encontrar a transposta de uma matriz, né? A matriz B é a transposta do A. Eu posso perguntar essa daqui, para perguntar o determinante de uma matriz. E aqui podemos conferir, por exemplo, que o determinante de A é igual ao determinante de B, né? Que isso acontece, né? Sempre a determinante de uma transposta é igual ao determinante da própria matriz, certo? O set permite também visualizar o tempo que ele gasta para fazer todas essas contas aí. Por exemplo, se eu tenho uma matriz, olha aqui, eu criei uma matriz bem grande, né? Uma matriz aleatória de ordem 300 por 300. E uma matriz, os elementos vão de 0 até 99, certo? Então, se eu colocar time antes de cada conta, ele me dá a resposta e também me dá o tempo que ele gasta em obter essa resposta, né? Por exemplo, essa matriz de ordem 300 por 300, aqui sai a determinante, né? Aqui, obviamente, continua os valores, não dá para colocar todos aqui. E ele gastou 605 milissegundos para fazer esse determinante. Então, aí podemos ver, de fato, o poder que tem o set para poder fazer essas contas, né? Outro tópico importante, quando a gente começa a estudar álgebra linear, é o conceito de espaço vetorial, certo? Um espaço vetorial, a gente pode ver como se fosse um grupo abeliano, né? Com a soma, onde está definida a multiplicação por escalares, certo? Os escalares pertencentes a um corpo base, tá? Os espaços vetoriais clássicos que a gente conhece, não o R2, o R3, né? Então, como que a gente usa o set para definir esses espaços vetoriais, para poder fazer conta entre espaços vetoriais, né? Eu posso usar esse comando aqui, vector space, para criar meu espaço vetorial, né? Com o corpo sobre o corpo K de dimensão n. Ou seja, estou criando Kn. Por exemplo, se eu colocar aqui o R e o N e o 3, estou criando esse espaço ambiente, R3, esse espaço vetorial aí, certo? Dado que sabemos por álgebra que dado um corpo base e dado um N fixo, existe um único espaço vetorial dessa dimensão aqui, salvo isomorfismo, certo? Então, uma vez que eu já criei esse ambiente de trabalho, agora os espaços vetoriais, eu já posso começar a escrever vetores como elemento desse espaço vetorial. Como é que eu faço isso? Eu coloco aqui meu espaço vetorial e aqui dentro posso colocar um vetor, por exemplo, para que o vetor seja visto como elemento desse espaço vetorial, né? Posso perguntar qual é a dimensão do espaço vetorial usando esse comando. Veamos um exemplo, né? Aqui estou criando, por exemplo, esse V, o espaço vetorial, sobre Q, sobre os racionais, de dimensão 5. Ou seja, estou criando Q5, certo? Esse espaço vetorial. Eu estou definindo esse vetor A, né? Esse vetor A visto como elemento desse V, desse espaço vetorial.
Então ele pergunta se esse A pertence aí, pronto, verdadeiro. Qual que é a dimensão desse espaço vetorial? A gente vê que ele é dimensão 5, né? Esse aqui é 5. Quando eu falo de espaços vetoriais, eu tenho que me referir sempre à dimensão, é o que? O tamanho da base, né? Então eu tenho que falar de base. Eu posso obter uma base de um espaço vetorial usando esse comando aqui. Me dá uma base. Mesmo que um espaço vetorial claramente pode ter mais de uma, né? Mais de uma base, o set me gera sobre simplesmente uma delas. Normalmente, se eu trabalho com R3, com R5, ele vai me gerar a base canônica. Tá? Por exemplo, aqui, nesse caso, eu tenho a base canônica de Q5. Quando temos os espaços vetoriais, tem subconjuntos que também satisfazem as condições de espaços vetoriais, né? Que são chamados os subespaços vetoriais. Com esses subespaços vetoriais, eu posso fazer algumas operações a mais, certo? Por exemplo, como é que eu defino um subespaço vetorial? Eu posso pegar um elemento, né? Um vetor do meu espaço vetorial e construir o seu espaço gerado por esse elemento aí, por esse vetor, né? Por exemplo, eu tenho esse aqui, que é 5, esse espaço vetorial, meu ambiente de trabalho. Eu defino esse vetor A e esse vetor B, né? Como esses vetores aqui. Então eu defino esse W como o seu espaço vetorial gerado por AB. Tá certo? E eu posso perguntar qual que é uma base desse subespaço. Esse comando aqui, ele me dá uma base do subespaço, né? Do espaço vetorial em geral. Olha, note que essa base que eu obteve é diferente do AB, que são os vetores que geram esse subespaço vetorial, né? Então, quando eu uso esse comando subespaço e listo aqui os vetores que vão me gerar o subespaço, pode ser que o set depois considere outra base para esse subespaço. Se os vetores claramente são linearmente independentes, né, eu posso pedir ao set que ele me construa o seu espaço vetorial, mas considerando esses vetores como parte da base, né, ou como sendo a base. Então, por exemplo, usando esse daqui, subspace with bases, né, então eu estou falando que construir o seu espaço vetorial gerado por esses dois vetores, mas considerando ele como elementos da base, certo? Então eu pergunto agora quem que é a base desse Z, desse subespaço vetorial, e olha, nós temos A e B, certo? E podemos ver que esses dois subespaços gerados são iguais, né? Já quando estamos com subespaços, podemos fazer a interseção de subespaços, né? Podemos definir a soma de subespaços, né? Que o menor subespaço que contém os dois, né? Podemos perguntar coisas como o grau do subespaço, qual que é o ambiente, qual que é o corpo base, né? Onde está definido meu espaço vetorial. Aqui temos alguns exemplos para obter essas informações. Eu tenho esse V como sendo Q5, define esses três vetores, define esse vetor W como o seu espaço gerado por AB, define esse Z como sendo o seu espaço gerado por B e C. Posso perguntar o W, qual que é o grau dele, né? Que é o tamanho dos elementos que pertencem a esse espaço vetorial, claramente vai ser 5. A dimensão desse W, né? Nesse caso é 2. Tá? Posso ter informações no set, com esses comandos aqui. Posso fazer a interseção desse espaço, como a gente tinha falado. A interseção de W com Z, por exemplo, vai ser um subespaço, me fala de grau 5, de dimensão 1, sobre os racionais, e me dá um elemento da base desse subespaço, né? Que a dimensão 1 tem um elemento na base. Eu posso fazer a soma, né, dos subespaços. Como eu falei, é o menor subespaço contendo W e quanto ao Z, e é um subespaço de grau 5, de dimensão 3, agora, sobre os racionais, certo? E tem uma base desse subespaço aqui, né? Então, pessoal, esse é o que eu queria apresentar hoje para vocês. Aí a gente se encontra na próxima aula.